Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos agora na nossa terceira semana de aula e para essa semana temos no nosso roteiro aqui. Então é o seguinte, que na primeira página a gente tem um recadinho da professora da disciplina, o vídeo em que ela explica como vocês vão fazer essa atividade e na segunda página como é essa atividade, o que a gente tem que fazer. Então, aqui no primeiro parágrafo, fala um pouquinho sobre a microeconomia, que é o assunto dessa semana. E também diz o seguinte, que o exercício será feito no Kahoot. É um site, ou vocês podem baixar o aplicativo, e ali no aplicativo vocês terão questões, que vocês terão um tempo determinado para responder cada uma, tá? Para esse vídeo aqui, eu não vou gravar no site porque eu não quero esse tempo mínimo, eu quero poder discutir cada questão com vocês, tranquilo? Mas para quem participar da aula, eu vou enviar um PIN. E aí, acessando esse site, colocando esse PIN, vocês têm acesso a essas questões e aí vocês podem testar o conhecimento de vocês, se vocês conseguiram responder ou não. Beleza? Então aqui está o funcionamento do jogo, falando aqui, ó, uma pergunta aparece na tela com 4 alternativas, com o intuito de escolher qual a resposta correta da pergunta da vez. O tempo de exibição da pergunta e das alternativas estará previamente definido. Quanto mais rápido é a resposta, maior é a pontuação. Então, quem responder mais rápido e certo vai ter uma pontuação maior. Beleza? Então, vou aqui para as perguntas. Eu coloquei elas aqui. E a gente vai discutindo a respeito de cada uma. Então, aqui eu também coloquei o resumo que eu enviei para vocês e a apostila aqui na unidade 3. Então, vamos lá. Questão 1. Demanda é quantidade do bem que o consumidor deseja e pode comprar dado a renda. Quantidade de bens que o consumidor compra por unidade de tempo. Quantidade de um determinado bem que as empresas desejam vender e quantidade de um determinado bem que o consumidor deseja comprar e compra. Então, eu vou pegar aqui no resumo que eu fiz a respeito da demanda, que diz o seguinte: não expressa a compra em si do bem ou serviço, mas a manifestação do desejo de compra. Então, não tem nada a ver com a compra. É o desejo de compra. Então, vamos voltar aqui nas nossas questões. A última diz o seguinte, que o consumidor deseja comprar. Ok. E compra. Não, não é o que ele compra, é apenas o que ele deseja comprar. Quantidade de um determinado bem que as empresas desejam vender. Não, é em comprar. Aqui a gente está vendo apenas o lado do cliente. Em comprar, não em vender. A letra B é a quantidade de bens que o consumidor compra por unidade de tempo. Como já foi dito, não é comprar, e sim o desejo de comprar. E a letra A, então, é a quantidade do bem que o consumidor deseja e pode comprar dado a renda. Ninguém aqui está falando que ele vai comprar, e sim que ele pode comprar e que ele tem o desejo de comprar. Então, a demanda aqui, na questão número 1, é a letra A. Eu vou marcar ela aqui em amarelo. Beleza? A questão 2. A curva de demanda é uma reta horizontal, negativamente inclinada, positivamente inclinada ou uma reta vertical. Então, agora a gente vai lá na apostila para ver essa curva de demanda. Então, entrando aqui, ó, na demanda, aqui está a minha curva de demanda e eu consigo ver que ela vem para baixo, essa curva, ela faz esse movimento aqui. Então, ela é negativamente inclinada, ela está aqui apontando para baixo, beleza? Então, olhando as opções, eu vejo que ela é negativamente inclinada. Uma reta horizontal? Não, não é. Vertical? Também não é. O que eu teria que decidir é se ela é negativa ou positivamente inclinada. Olhando a figura, a gente viu que ela é negativamente inclinada. Então, vou marcar aqui a letra B. Tranquilo? Questão 3. Qual dos fatores abaixo não desloca a curva de demanda? Apenas altera os pontos.
Então, primeiramente eu tenho renda, depois preço do bem substituto e expectativa sobre o futuro. Então, a renda, vamos pensar assim, eu vou voltar aqui na curva de demanda. Vamos pensar o seguinte, aqui há um preço de, vou pegar aqui de R$2.000, puxando aqui mais ou menos, eu vou ter mais ou menos uma quantidade de produtos de 50 vezes 100, tá? Mas eu vou usar aqui apenas para exemplificar de 50. Então, assim, a R$2.000, eu consigo comprar 50 desses produtos. Se a minha renda aumenta ou abaixa, eu vou ter uma diferença de produtos que eu consigo comprar aqui, considerando que seja o mesmo valor de R$2.000. Se eu tiver um aumento na minha renda, eu vou conseguir comprar mais produtos por esse mesmo preço. Então, o preço não está sendo alterado aqui. A minha curva, ela viria mais para cá, porque com esse mesmo valor, eu poderia comprar mais produtos. Então, a curva estaria para cá. Se minha renda baixasse, pelo mesmo preço, eu conseguiria comprar menos produtos. Então, a minha curva viria para cá. Então, a renda, ela desloca essa curva para a direita ou para a esquerda. Tranquilo? Então, a renda, ela desloca. Aqui eu quero saber o que não desloca. O preço do bem. Então, vamos olhar aqui. Se eu mudar o preço do bem, se ele for R$6.000, eu vou conseguir vender 10. Se ele for R$5.000, eu vou conseguir vender 12. 4.000, uns 18. Chutando valores aqui, tá, gente? Então, o negócio é o seguinte. Se eu mudar o preço, eu não vou estar mudando a reta de lugar. Eu vou estar apenas mudando os pontos. Por 6.000, eu venho aqui, onde está a reta, baixo retinho para cá e descubro quanto que é. 5.000, venho para cá. Então, você está vendo que ele está só mudando os pontos aqui, ó, na reta? Então, o bem, ele não desloca, o preço do bem não desloca a curva, apenas os pontos. Essa aqui apenas altera os pontos, então essa aqui é a minha resposta, ok? Mas vamos analisar as outras também. Então, deixa eu marcar esse aqui, ok. O preço do bem substituto. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho um produto A, que é o produto que eu gostaria de consumir, e o produto B, que é o meu bem substituto, ele tem uma qualidade um pouco inferior. E aí, se esse produto que eu estou acostumada a comprar, que é o substituto do que eu gostaria que fosse, se ele aumenta o preço e se aproxima bastante desse produto que seria a minha preferência, se o preço não tem muita diferença ali, eu vou consumir qual? O substituto ou o normal? Eu vou consumir esse meu produto A, né? Então, se o preço do bem substituto aumenta muito, eu vou deixar de consumir ele e vou consumir mais o bem normal, que é o principal. Agora, se ele abaixa bastante, eu vou consumir mais o meu bem substituto e vou deixar de consumir esse bem que seria o meu principal. E isso também altera a minha curva, porque eu não estou alterando o preço desse meu bem principal, eu estou alterando o preço do meu bem substituto, tá? E se eu mudar esse preço, a quantidade que eu vou consumir desse meu bem principal, ela vai ser alterada, tá? Mesmo sem alterar o preço. Então, a variação do preço substituto vai deslocar a minha curva de demanda, sim. E essa expectativa sobre o futuro. A professora falou lá na aula ao vivo dela que isso também interfere. Depende de como eu vou me ver daqui para frente. Se eu for uma pessoa muito esperançosa, achar que, por exemplo, a pandemia vai acabar logo, eu já vou gastar o dinheiro comprando passagem. Vou tirar férias para algum lugar. Agora, se eu acho que não vai dar, eu vou comprar passagem para dezembro e vai chegar lá na hora e vai fechar aeroporto, eu não posso. Então, eu tô sendo uma pessoa um pouco negativa. Claro que a gente tá usando nesses termos aqui, né? E aí eu não vou fazer essa compra. Se eu sou uma pessoa positiva, acho que vai ser possível, eu farei a compra. Então, essa expectativa sobre o futuro também altera a minha curva de demanda.
Tranquilo? Questão 4. A lei de demanda mostra: quando o preço aumenta, a quantidade de demanda aumenta. Quando a quantidade de demanda aumenta, o preço reduz. Quando o preço reduz, a quantidade de demanda aumenta. E a demanda não altera com alterações no preço. Então vamos lá, vou pegar aqui no meu resumo porque eu coloquei aqui a lei da demanda, que diz o seguinte: a quantidade de demanda de um bem ou serviço diminui à medida que o seu preço aumenta. Então, elas são inversamente proporcionais. Se o preço aumenta, a demanda diminui. Se o preço diminui, a demanda aumenta. Então, vamos olhar as nossas opções de novo. Aqui diz que o preço aumenta, a quantidade da demanda aumenta. Não. Quando a quantidade de demanda aumenta, o preço reduz. Não, não é a demanda que vai ditar o preço, e sim o preço que vai ditar a demanda. Então, questão C. Quando o preço reduz, a quantidade de demanda aumenta. Então, aqui a gente está olhando do lado do consumidor, tá? Se o preço reduz, digamos que a minha renda continue a mesma. Eu compro todo mês 5 de um determinado produto, por aquele determinado preço. Se o preço cai, eu consigo comprar mais. Então, se o preço desse meu produto diminui, eu consigo comprar mais. A demanda vai aumentar. Beleza? E a demanda não altera com a alteração do preço. Não, ela altera sim. Então, aqui a minha questão correta é a letra C. Tá aqui. Questão 5. A curva de oferta é uma reta horizontal, negativamente inclinada, positivamente inclinada ou uma reta vertical. Então, a gente vem aqui para a apostila. Vamos aqui na oferta e procurar a curva de oferta. Tá aqui a curva de oferta. Então, a curva da demanda, ela era negativamente inclinada. Aqui a curva de oferta, ela é positivamente inclinada. Ela está indo lá para o lado positivo. Beleza? Ela não é uma reta nem horizontal, nem vertical. Ela é inclinada. A questão aqui é só saber se é positiva ou negativa, tá? Então, essa reta aqui é positivamente inclinada. É o contrário da curva de demanda. Então, tá aqui a questão. Questão 6. A lei da oferta mostra que quando o preço aumenta, a quantidade ofertada aumenta. Quando a quantidade ofertada aumenta, o preço reduz. Quando o preço reduz, a quantidade ofertada reduz. E a demanda não altera com alterações no preço. A gente nem está falando aqui de demanda, a gente está falando da oferta. Então, a gente vai lá para a lei da oferta, que diz o seguinte: quantidade ofertada de um bem ou serviço aumenta à medida que o seu preço aumenta. Então, se aumentar o preço, a quantidade de oferta também aumenta. Então, eles são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Então, vamos olhar aqui. Quando o preço aumenta, a quantidade ofertada aumenta. Ok? Quando a quantidade ofertada aumenta, o preço reduz. Não. Quando o preço reduz, a quantidade ofertada reduz. E, por último, a gente já viu que aqui a gente está falando de demanda, a gente está falando de oferta, essa questão já caiu fora. Aqui também são inversamente proporcionais, está falando que a quantidade ofertada aumenta e o preço reduz. Não. O que a lei da oferta diz é que, se o preço aumenta, a quantidade ofertada também aumenta, ok? Então, essa aqui, letra A, é a minha resposta correta. Questão 7.
qual dos fatores abaixo desloca a curva de oferta para a direita? Então, eu vou voltar aqui na curva de oferta. Eu quero que ela seja deslocada para a direita, tá? Então, a curva vem para cá. Vamos pensar o seguinte. Se eu oferecer o meu produto a R$300, eu vou ter uma venda, vamos pensar aqui, ó, de uns 22 produtos, digamos. Se eu passar essa minha curva de oferta para a direita, ela vai vir para cá, em algum ponto. Então, se eu passar essa curva para cá, eu vou estar vendendo, considerando aqui R$300, digamos que minha curva venha para cá, eu vou estar vendendo 42 quantidades de alguma coisa que eu esteja vendendo. Então, se eu deslocar para a direita, essa minha curva, ela vai, considerando o mesmo preço de produto, eu vou vender uma maior quantidade de produto, tá? Mas o que a questão está pedindo aqui? Que fatores deslocam essa curva de oferta para a direita? Então, eu já vi lá que se deslocar para a direita, pelo mesmo preço, eu vou conseguir oferecer mais. A questão A, redução da renda. A renda não altera a curva de oferta. A gente já viu aqui. Vou pegar o meu resuminho. A renda, ela não tá aqui na minha curva de oferta, ela não afeta. A renda, ela vai afetar aqui, ó, a minha curva da demanda. A curva de oferta, ela está em função do preço do bem, preço dos fatores de produção, preço do bem substituto, tecnologia e condições ambientais. Isso vai alterar a minha curva de oferta, tá? Então, aqui, renda não vai mudar. Aumento no preço do bem. Isso vai deslocar a minha curva de oferta? Não, eu já sei que o preço do bem não vai modificar, não vai deslocar a minha curva. Por quê? Vamos voltar aqui. Se eu aumentar o preço do meu bem de 300 para 400, eu só vou estar ofertando mais, mas continuam sendo pontos nessa curva aqui. Ela não está sendo deslocada. Então, também não é o preço do bem. Agora, se eu reduzir o preço dos insumos, se eu conseguir reduzir o preço dos insumos, eu vou conseguir comprar mais. Eu tô falando como empresa e não esquece a parte do cliente, tá? Tô falando como empresa que eu vou conseguir oferecer ao meu cliente. Se eu reduzir o preço daquela minha matéria-prima, eu vou conseguir comprar mais para fabricar aquele produto e oferecer, tá? Então, se eu consigo comprar mais matéria-prima, eu consigo fabricar mais produtos e assim eu ofereço mais produtos. Se eu consigo oferecer mais produtos, lembra que eu falei? Pelo mesmo preço, eu consigo oferecer mais produtos. Se eu desloco a minha curva para a direita. Então, redução no preço dos insumos, sim, ele desloca a curva para a direita, porque eu consigo oferecer mais para o meu cliente. Então, vou marcar aqui que essa questão aqui está certa. Expectativa negativa sobre o futuro. Então, se a empresa está achando, por exemplo, estou falando que expectativa negativa. Eu acho que eu não vou conseguir vender muito, então eu também não vou produzir muito. Se ela diminui essa oferta, porque se ela acha que não vai vender, então ela diminui a oferta. Se ela está diminuindo, pelo mesmo preço, diminuindo a oferta, a curva vem aqui, ó, para a esquerda. Então, também não é a nossa resposta. Questão 8. Qual dos fatores abaixo desloca a curva de demanda para a direita? Então, vamos voltar aqui na curva de demanda. Então, tá aqui a minha curva. Aqui já tem ela sendo deslocada para a direita e para a esquerda. O que o exercício me pede é o seguinte. Qual dos fatores abaixo desloca a curva para a direita? Então, vamos analisar essa curva aqui, quando ela é deslocada para a direita. Então, ela vem para cá. Pelo mesmo preço, olha aqui, antes eu conseguia comprar 25 itens. Agora, pelo mesmo preço de 4.000, eu consigo comprar 40 itens.
Então, eu comprando, agora é cliente, comprador, eu consigo, o que significa essa expansão da minha curva de demanda? Eu consigo comprar mais produtos. Como que eu consigo comprar mais produtos? O que me causa isso? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Redução da renda. Se a renda diminuir, eu consigo comprar mais? Não, né? Aumento do preço do bem. A gente já viu que o preço do bem, ele não altera a curva de demanda. Aumento do preço do bem substituto. Se isso já foi falado, se o preço do bem substituto ele aumenta e que comparando com o bem normal, eu vejo que não tem tanta diferença assim, eu comprar o bem que eu quero ou o substituto, é óbvio que eu vou comprar o bem que eu quero da marca que eu quero. Então, se aumenta muito o preço do bem substituto, eu vou deixar de consumir esse para consumir o bem normal, que é o bem da minha preferência, ok? Então, vai aumentar o consumo desse bem normal. E se eu aumentar o consumo, essa curva de demanda será deslocada para a direita. Então, essa questão aqui tá certa, ok? Deixa eu anotar aqui. Vamos só analisar a última, redução do preço do bem substituto. Então, se reduzir muito o bem substituto, eu vou continuar consumindo o bem substituto. Ou se eu estava consumindo o bem normal e o bem substituto baixa muito, eu vou para o bem substituto, porque a minha intenção é sempre economizar, né? Então, eu vou lá para o bem substituto e acaba diminuindo a quantidade de consumo desse bem normal. Então, se reduzir o preço do bem substituto, essa curva vai se deslocar para a esquerda. Tranquilo? Questão 9. O equilíbrio de mercado ocorre quando as curvas de demanda e oferta se interceptam. A demanda é maior do que a oferta? Não. A demanda é menor do que a oferta? Não. E a oferta é menor que a demanda? Também não. É quando a demanda e a oferta se interceptam. Então, se a gente vir aqui em mercado, olha, esse ponto de equilíbrio é o que vai definir o preço ideal e a demanda de mercado, a oferta. Eu tenho que saber quanto que eu vou conseguir vender, quanto que as pessoas estão dispostas a comprar para definir o quanto eu vou produzir. Porque não compensa ter uma grande oferta e uma pequena demanda, porque senão os produtos vão ficar sobrando na prateleira, isso não é legal. E também não é legal eu ter uma pouca oferta e muita demanda, eu poderia estar vendendo mais, eu poderia estar lucrando mais, mas eu não tenho tanta, a galera quer e eu não faço, eu não produzo. Então, tem que ter esse equilíbrio, que é justamente a intersecção dessas curvas, que a gente já viu, da demanda e a curva de oferta. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, aqui, a resposta é a letra A, quando essas curvas se interceptam. Questão 10. Quando o preço está acima do preço de equilíbrio, o que acontece? Há um excesso de oferta, há um excesso de demanda, o mercado está equilibrado e a quantidade ofertada está baixa. Bom, questão se a gente já sabe que não está certo, né? O mercado não está em equilíbrio, quando o preço está acima do preço de equilíbrio. Não. Agora, há um excesso de demanda. O meu preço de equilíbrio está aqui. Vamos pegar aqui a minha... Então, vamos aqui para a minha unidade aqui do mercado, para a gente entender. Então, esse aqui está muito bacana, esse gráfico. Aqui eu tenho a demanda e aqui eu tenho a oferta, tá? A curva de oferta. E o que me diz aqui é o seguinte, o preço está acima do preço de equilíbrio. Então, vamos olhar aqui, que o meu preço ideal está aqui, ó, preço de equilíbrio. Agora, se o meu preço sobe, o que acontece? A minha demanda, vamos olhar só a curva verde, que antes era de 40, agora foi para 20. A minha demanda diminuiu. Eu não vou comprar isso tão caro, ou vou comprar menos do que eu compraria. E se eu aumentar o meu preço, a curva de oferta, agora vamos olhar aqui a oferta, de 40 foi para 60. Então, a oferta aumentou.
Se a minha oferta aumenta, eu tenho um excesso de produtos na prateleira. Porque eu estou ofertando 60, mas eu só estou vendendo 20, tá? Que é a demanda se o preço aumentar. Então, vamos olhar aqui. Há um excesso de oferta. Sim, é isso aqui. Não é um excesso de demanda, porque a minha demanda vai diminuir. E a quantidade ofertada está baixa. Não, porque a gente já viu que tem um excesso na demanda. Então, essa questão aqui é a letra A. Agora aqui, questão 11. Sabendo que D, que é a minha curva de demanda, é 90 menos 10 vezes P. Essa aqui é a minha curva de demanda em função do preço, tá? E aqui eu tenho a curva de oferta também em função do preço. E o que o exercício pede é esse preço de equilíbrio. Para encontrar esse preço de equilíbrio, a gente já viu aqui que é quando as duas setas se interceptam. Então, o que eu tenho que fazer é igualar as duas funções para encontrar esse preço de equilíbrio, que é o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou colocar aqui, fazer o seguinte, ó. Eu tenho que igualar, a demanda tem que ser igual à oferta, certo? Qual que é a minha curva de demanda? 900 menos 10 vezes P. É o que está aqui, ó. E eu vou igualar isso aqui à minha curva de oferta, que tá aqui, ó, 100, deixa eu passar um pouquinho para cá, 100 mais 20 vezes o preço, ok? E eu tenho que encontrar o preço. Agora tá tranquilo, né? Então, eu tenho 900 de um lado, 100 de outro. Eu vou separar o que tem letra do que não tem letra. Então, aqui eu vou deixar o 900. Esse 100 aqui, ó, tá positivo, ele vai passar lá para o outro lado, negativo. O 20p eu vou deixar aqui, é um número que tem letra, então eu vou deixar aqui. E esse 10 que tá negativo, ele vai passar lá para o outro lado, positivo. Então, eu tenho 10 vezes p. Arrumando isso aqui, então, 900 menos 100, 800, que será igual a... Tenho 20p mais 10p, seria, então, 30p. Agora, eu tenho 30 multiplicado pelo p. Se ele está multiplicando aqui, eu vou passar ele lá para o outro lado, dividindo. Então, o meu preço será igual a 800 dividido por 30, certo? Fazendo esse cálculo aqui, o preço, então, será de 800 dividido por 30, de 26,6667. Beleza? Então, esse é o meu preço de equilíbrio. Então, a minha resposta é a letra D. Deixa eu fechar aqui, colocar aqui a minha resposta. Tranquilo? Agora, vamos aqui para questão 12. Sabendo que a demanda, que a curva de demanda está em função de preço, né? Então, essa curva, a função dessa curva de demanda é 50 menos P e a curva de oferta é 20 mais 2P. A quantidade de equilíbrio. Então, veja que aqui na questão 11 foi pedido o preço de equilíbrio. Eu encontrei o preço. Só que agora eu preciso dessa quantidade de equilíbrio. E aí, eu vou ter que encontrar o preço, substituir em uma dessas duas funções para encontrar essa quantidade. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Vou colocar aqui. E eu vou colocar de novo. Demanda tem que ser igual a oferta. 50 menos P igual a 20 mais 2 vezes P. Beleza. Vou de novo separar o que tem letra para um lado, o que tem só número para o outro. Então, aqui eu vou ter 50. Eu tenho 20 positivo. Eu passo ele lá para o outro lado como negativo. Que vai ser igual. Aqui eu vou manter o 2P, né? 2 vezes P. E esse P negativo vai passar lá para o outro lado positivo. Mais P. Se eu não tenho nada na frente do P, que número que eu tenho aqui? Tem 1.
Vamos fazer isso aqui só para não ter dúvidas, ok? 50 menos 20, 30. 2P mais 1P, eu tenho 3P. Então, esse meu 3, que está multiplicando pelo P, eu vou passar lá para o outro lado, dividindo. Então, o meu preço será igual a 30 dividido por 3. Preço, então, em reais, 30 dividido por 3, tenho 10 reais, que é o preço desse meu bem. E agora, eu tenho o preço, mas não é isso que o exercício quer. Ele quer a quantidade. E agora, eu posso usar qualquer uma dessas duas equações aqui para encontrar essa quantidade. Então, eu vou pegar aqui a curva de demanda, que eu sei que é 50 menos P. Substituindo esse valor do preço que eu encontrei. Então, eu vou ter 50 menos 10. E me manda, então, essa quantidade demandada, que tem que ser a mesma ofertada, é de 40. Então, a minha resposta aqui, vamos fechar isso aqui, então, pegar, marca texto, é 40. Galera, se vocês derem uma olhadinha lá no mapa, vocês vão ver que com essas duas questões aqui, com esses exemplos, vocês já conseguem fazer a primeira fase do mapa, tá? Então, façam esses exercícios e tentem lá no mapa fazer também já comecem fazendo o mapa para não deixar tudo para a última hora, tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tenham com relação a essas questões, a gente também vai ver elas durante a nossa aula online nessa sexta-feira. Beleza?